Nós vamos dar sequência à nossa aula sobre estudo de agrupamentos simples com o seguinte conjunto. Imagine que você tenha o conjunto B, e esse conjunto B ele tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Evidentemente que você pode escrever que o número de elementos do conjunto B é igual a 4. E nós queremos calcular a quantidade de agrupamentos simples de 4 elementos formado com os elementos desse conjunto. Nós já vimos que, nesse caso, aplicando o princípio fundamental de contagem, você pode formar uma quantidade de agrupamentos definida como 4 fatorial, que é igual a 24. Tá? Isso nós vimos na última aula, como chegar a esse resultado aqui. Perfeito? Porque cada agrupamento vai ter 4 elementos. Para esta casa, 4 opções, para essa 3, para essa 2 e para essa 1. No total, nós então poderíamos formar 24 agrupamentos simples de 4 elementos. Na realidade, esses agrupamentos simples nada mais representam do que os números de 4 algarismos. Por exemplo, você podia formar o número 1234 ou o número 2431 ou o número 4213 e assim por diante. Né? Então, no total, você pode formar aqui 24 números de algarismos distintos usando esses 4 algarismos do conjunto B. Correto? Então, nós vamos, na aula de hoje, que você pode acompanhar na página 235 e 236 do nosso livro texto, né? A aula de hoje, que vai tratar sobre permutações. O que é permutação? Ora, se você tem um conjunto com N elementos, considere que um conjunto qualquer, que eu vou chamar de A, ele tem N elementos. E você vai formar agrupamentos simples, tá? Com esses N elementos. O total, né, de agrupamentos simples com N elementos distintos, nós vamos chamar de permutações. Vamos dar esse nome aí, ó. Permutações de N elementos. Então, quando você ouvir falar em permutações ou permutação simples de N elementos, nada mais são do que agrupamentos simples de N elementos. Tá? Por que permutações? Porque você está usando o total de elementos do conjunto. Tá? Então, esse nome permutação significa troca, mudança. Né? Permutar significa trocar, mudar de posição. Tá? Então, foi o que nós fizemos aqui. Ó. Se você tem esses elementos, você muda de posição os elementos. Ou seja, a ordem, né? Você muda a ordem dos elementos no agrupamento. Cada um desses agrupamentos aqui, ele recebe o nome de permutação. Aqui é uma permutação, aqui é outra permutação, aqui é outra permutação e assim por diante. O total de permutações, de N elementos distintos, tem que ser distintos, tá? É dado por fatorial de N. Tá? Você representa assim, ó, permutação de N. Não é P vezes N, é um P índice N. Tá?
Isso aqui não é P vezes N, é P índice N. P índice N significa permutação de N elementos. Quantas permutações nós podemos realizar com N elementos? Podemos realizar fatorial de N. Ok? Também podemos fazer aplicando o princípio fundamental de contagem, como nós já vimos. Um exemplo. Se nós tivermos um conjunto formado pelos elementos A, B, C, D, E, F. Né? Quantos agrupamentos simples nós podemos formar, onde cada agrupamento tenha 6 elementos? Então, basta você calcular a permutação de 6. Permutação de 6 é fatorial de 6. Fatorial de 6, nós já vimos, é 6, 5, 4, 3, 2, 1, multiplicados, e o total é 720. Ok? Então, nós vimos na aula de hoje permutação simples. Permutação é cada um dos agrupamentos. Cada um dos agrupamentos formado pelos elementos distintos de um conjunto, tá? Que tem a mesma quantidade de elementos em cada agrupamento igual à quantidade de elementos do conjunto. Perfeito? Nós não podemos aqui fazer agrupamentos com um número menor. Só com esses, por exemplo, aqui. Aí não vai ser permutação de 6. Vai ser outro cálculo que nós temos que fazer. Tá certo? Então, quando você tem 6 elementos, quer calcular o total de permutação desses 6 elementos, você usa esse símbolo aqui, P índice 6. P índice 6 é fatorial de 6. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando permutações. Vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto de permutações. Mas você já pode acompanhar este conteúdo lá no nosso livro-texto, na página 235 e 236. Correto? Um abraço, a gente se vê na próxima oportunidade.